estão conectados. Vamos nessa, vamos falar do projeto de anistia que está agora sendo posturado ali no Senado e que pode colocar um fim naquela ideia de uma anistia geral e restrita, aquela anistia que poderia beneficiar até o Jair Bolsonaro. Não, não é disso não que estamos falando. É de um projeto que exatamente vai colocar um freio nessa intenção de se perdoar os crimes de Jair Bolsonaro, porque na proposta do senador Alessandro Vieira, do MDB, lá de Sergipe, só quem é financiador do golpe ou quem realmente foi mais ativo na intenção de cometer o golpe, quem era mentor, quem estava ali no núcleo crucial, esses não teriam redução de pena, mas os chamados peixes pequenos, esses poderiam, quem sabe, ter a pena reduzida. Então vamos debater isso com ele, com o Alessandro Vieira, senador, que está aqui conosco, e também com a Ananda Almeida, advogada, mestra em Direito Penal pelo ERJ e doutorando em Direito Penal pela USP, muito competente. Inclusive eu falo isso por experiência própria. Obrigado pela presença de vocês dois, Alessandro e Ananda, e vamos começar então tentando explicar se de fato, passando da maneira como está proposta por você, Alessandro, não teria como o Bolsonaro escapar usando essa proposta de anistia? Boa noite, Guga, Ricardo, doutora Nada. Não, não tem escapatória para ninguém. O projeto que a gente apresentou, ele não é um projeto de anistia. A gente apresentou isso lá em meados de março, e é um projeto que ataca fragilidades desse processo e desse julgamento que me parecem reduzir a credibilidade das condenações. Então, a gente cria um tipo específico para a redução da pena de quem tem participação comprovada nos autos apenas em atos materiais, não participou de planejamento, financiamento, organização, não tenho prova de relacionamento anterior, enfim, não tenho nada. E vários casos de condenação nós temos essa circunstância. A gente coloca a absorção do crime de abolição violenta pelo de golpe de Estado quando os dois são praticados na mesma circunstância fática, no mesmo contexto. E, por último, a gente exige individualização de condutas, né? Então, todo mundo que foi denunciado e para quem se construiu prova adequada será processado, julgado e condenado. O caso específico, vamos dizer, do Jair Bolsonaro, você não tem a hipótese de redução de pena. A depender da interpretação dos ministros, você pode ter uma redução indireta pela absorção do crime de abolição violenta pelo de golpe de Estado. Mas há de se lembrar que no caso de Bolsonaro e alguns denunciados, a produção de prova ela se estende por todo o ano de 22 e invade 23. É diferente do caso de centenas de pessoas para onde a prova está apenas apontando para o dia 8 de janeiro. Então, acho que é um projeto equilibrado, técnico, ele foi baseado em questionamentos que o próprio Supremo já vinha ventilando nos debates, nos julgamentos, e acho que ele tem condições de ajudar a virar essa página. Esse é o trabalho que a gente está fazendo, descolado da ideia de anistia, com a qual eu não concordo, porque, de fato, basta qualquer pessoa de boa fé olhar para aquilo que está provado, crimes aconteceram, e crimes que acontecem devem ser processados, julgados e punidos. Ananda, parece válido neste momento. Este projeto tem sentido criar esse projeto? É necessário, como está dizendo o senador, ou vai ser um meio de se atenuar a pena de pessoas que cometeram crimes e que, enfim, estarão, portanto, sendo beneficiadas de alguma maneira? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, senador. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de primeiro parabenizar o senador pela iniciativa. Efetivamente é uma iniciativa técnica. Eu tenho algumas ponderações. Realmente não beneficia aqueles financiadores, não beneficia os mentores, mas a lei penal, ela vale para todos. Então, eu não sei até que ponto é benéfico você fazer uma mudança no Código Penal
que vai valer daqui para frente para todo mundo. A gente só está aqui discutindo porque esse golpe não foi bem sucedido, mas a gente está abrindo uma brecha na legislação para que outros talvez tenham um resultado diferente. Além disso, esses institutos que o senador muito bem colocou no projeto, eles, em sua maioria, já existem na legislação processual penal, na legislação penal e também na jurisprudência. Já tem uma circunstância atenuante genérica para atos que são praticados por influência de multidão. Eles não atenuam a pena tanto quanto a proposta do senador, mas eu acredito que já seja suficiente. O princípio da consunção também, ele já é aplicado pela jurisprudência, inclusive em grandes casos, como, por exemplo, no mensalão. Então, eu acredito que o Supremo, ele já tenha todas as ferramentas para aplicar nos casos em que entenda que efetivamente esse princípio ocorreu. Então, eu não sei se será tão benéfico assim acrescentar num crime tão grave uma previsão que, na verdade, já está no nosso ordenamento. E aí, senador, o que é que o senhor comentaria a respeito? Não, a doutora Nanda está perfeitamente correta. A gente não inova em nada, a gente não está inventando a roda. O que acontece? A gente tem que observar que nesses julgamentos, nesses processos, o Supremo não vem aplicando esses institutos, que historicamente aplica. E embora isso seja objeto de debate em algumas votações, você percebe que existe ali um momento, que eu acho que o ministro Fux descreveu com felicidade, de pressão, de emoção, de preocupação em gerar uma retribuição que desestimule novas iniciativas parecidas. E eu acho que cabe sim ao legislador deixar ainda mais objetivo no texto da lei quando essa interpretação que seria natural não está sendo adotada. Porque, veja, o histórico que nós temos do Supremo Tribunal Federal, nosso ordenamento jurídico em geral, ele é de aplicação desses princípios, em particular a individualização de condutas. É uma coisa sólida. E você tem inúmeros casos onde você teve absolvição, você teve redução de pena, enfim, pela aplicação desses princípios. E isso não está sendo observado adequadamente, na minha opinião, porque os julgadores, eles são ao mesmo tempo julgadores e vítima, e não há como fugir dessa realidade. Eu não sou daqueles que defendem que tem que declarar o Supremo inteiro como suspeito, isso não seria nem possível, eu acho. Mas eles julgam na condição de pessoas que tiveram seu local de trabalho destruído, que têm suas vidas ameaçadas, são pessoas que hoje seguramente não têm uma vida social comum, porque vivem sob permanente ameaça, permanente constrangimento. E isso vem afetando, na minha visão, a forma de julgar. Então, quando você coloca na lei de forma muito objetiva, olha, tem que ter absorção, olha, tem que ter a individualização de conduta, temos que ter diferenciação de penas para aqueles que tiveram condutas comprovadas apenas de atos materiais. Que eu vou pegar o exemplo daquele que ficou mais midiático, que foi o caso da Débora alguma coisa, Débora do Batom, que foi o apelido que botaram. Quando você vai para os autos, você não tem prova de conexão dela com alguma organização criminosa armada, associação criminosa armada. Você não tem prova da participação dela de uma série de coisas pelas quais ela foi condenada. E pior ainda, você tem um laudo da Polícia Federal que aponta o seguinte, olha, analisamos celulares da Débora, analisamos celulares do marido da Débora, não encontramos nenhuma mensagem comprometedora. Mas tem uma lacuna de tempo aqui, significa que talvez ela tenha apagado, mas não conseguimos comprovar que ela apagou. E a doutora Nanda sabe que, como advogada criminalista, isso não serve para absolutamente nada como prova. É a mesma coisa eu dizer que encontrei um dos dois noblates e olha, nesse carro aqui eu achei que tinha 150 quilos de maconha, não achei a maconha, o que significa que talvez eles tenham escondido, eu não consegui provar que eles esconderam, mas vou condenar mesmo assim. Então, tem alguns erros de aplicação, na minha visão, erros de aplicação da norma, que uma mudança legislativa pode ajudar a corrigir, porque a justiça de vingança não é boa justiça. Isso não vai ajudar o Brasil, isso não vai melhorar a situação, e a gente precisa encontrar um caminho de equilíbrio, que fuja do extremismo, que fuja da questão da impunidade, porque os crimes, repito, visivelmente aconteceram, provadamente aconteceram, mas eu tenho que analisar caso a caso e provar o de cada um. É isso que a gente está tentando viabilizar com esse projeto ou qualquer um outro que possa seguir nessa linha. Doutora Nanda, me diga uma coisa, essa justiça de vingança, como o senador chama,
ela de fato, vamos dizer, está acontecendo, ou é uma questão apenas de diferença de opinião entre a senhora e ele? Ele fala em justiça de vingança, certamente que no tribunal ou no Supremo outros dirão não, não tem justiça de vingança. E como é que fica isso? Ricardo, eu obviamente sou completamente favorável a decisões que individualizem as condutas, ao princípio da presunção de inocência, é um princípio constitucional que tem que ser sempre respeitado. E eu também não quero cometer o mesmo erro de generalizar. Eu não tive acesso a todos os autos, eu não analisei todas as provas, então não tem como dizer que existe ou não uma justiça de vingança. Foi uma opção nossa não atuar nesses casos, então eu não tenho como opinar sobre isso com a profundidade que eu acho que essa matéria exige. Mas o que eu acho que a gente pode trazer para a reflexão é que essas questões que estão no projeto são questões, sim, muito importantes para a parte geral do Código Penal. Elas são questões que devem ser respeitadas em todos os processos. Então, talvez uma mudança da parte geral para ser aplicada para todos os crimes seja mais benéfica do que botar mudanças que, na verdade, nem são mudanças, né? Que são apenas reafirmações do que já existe na nossa legislação e que já tem na jurisprudência também, para que elas fiquem mais claras para todos os crimes e não apenas para crimes tão graves quanto os que estamos discutindo. Senador, o senhor acha que o Alcolumbre, só um minutinho, Guga, o senhor acha que o Alcolumbre vai por isso para a votação? Ou não depende só da vontade dele? Alcolumbre, para quem não sabe, o presidente do Senado. É, eu digo sempre que o Davi Alcolumbre tem um relógio próprio. Ele não é o relógio comum que a gente tem. Então, o que ele tem manifestado abertamente? Ele entende que o projeto é importante, ele acha que é preciso apresentar uma solução técnica que fuja dos extremos, e se comprometeu a fazer essa análise, enfim, a avançar. Mas ele não tem uma urgência tão grande com isso. Eu vejo uma urgência maior por parte do presidente da Câmara dos Deputados, que está muito pressionado, né? E eu sei que também na Câmara dos Deputados existem iniciativas mais moderadas em andamento, embora não tenha me aprofundado com relação a elas. Entendo que se a gente parar a pensar numa justiça que funcione bem, como disse a doutora, que seja efetivamente percebida como justa, né? Eu tenho citado muito o Rui Barbosa, uma frase antiga dele, né? A justiça tem que ser sentida pela sociedade como justa, senão ela fica fraca, ela vai perdendo validade. Isso é mortal na democracia. É fundamental para a democracia que a gente confie na justiça. Porque se eu não confiar na justiça, a gente começa a entrar na selvageria. Eu começo a apresentar projetos inconstitucionais, flagrantemente, sabendo que o Supremo vai ser obrigado a derrubá-los, porque eu quero desgastar o Supremo. Em contrapartida, o Supremo começa a invadir atribuições do Congresso para literalmente legislar. Ele vem fazendo isso em vários pontos. Alguns ministros são muito vocais no que fazem. E a gente vai chegando a um desarranjo institucional que é muito ruim para o país. Então, acho que os moderados, as pessoas que são de um centro mais equilibrado, têm que tentar dar uma contribuição técnica. Olha, existe um caminho que poderia ser a mera aplicação daquilo que está na lei pelos ministros, mas se eles não estão aplicando, porque nesse momento estão fragilizados, o Congresso vem e fortalece essa opção, que já é a opção histórica do Brasil. É uma opção histórica do Brasil, da nossa democracia, exigir que as condutas dos acusados por crimes seja individualizada. Eu não vou poder condenar ninguém, ainda mais por penas tão graves, sem ter uma individualização adequada. E isso não é impunidade, isso não é passada de pano, isso é só a aplicação da justiça, porque às vezes as pessoas aplaudem o abuso porque é contra um adversário, ou porque é praticado com relação a um crime pelo qual tem uma repulsa própria. Mas abuso é abuso, amanhã ele vai se voltar contra você ou contra outras iniciativas. Então a gente tem que trazer para um centro de equilíbrio urgentemente. Cada vez mais a gente está deixando de lado a pauta séria do Brasil e gastando energia com polarização, com discussão. Polarização virou um biombo para esconder incompetência, para esconder corrupção, para esconder desinteresse, desumanidade de cuidar das causas e, enfim, a gente precisa resolver isso. Eu acho que projetos assim colaboram. Mas vamos ver se o Davi coloca para pautar e se a gente consegue fazer isso andar. A senhora, doutora Ananda, continua, eu estou dizendo, continua na sua posição anterior, eu digo, de que
talvez não seja necessário isso tudo, porque está no Código Penal, está previsto, não sei o quê. Ou a 14 senhora... anos para Débora, 14 anos de prisão para ela, na opinião do senador, é muito. Na sua opinião, é muito? É esse tipo de exemplo que está levando a esse projeto. O que você achou dessa pena, por exemplo, Ananda? É muito? O STF está pesando a mão, está precisando, de alguma maneira, começar a medir mais as decisões? Eu mantenho a minha opinião de que essas são iniciativas super importantes e esses institutos são super importantes para uma justiça mais igualitária, mas como eu já havia falado, eu acredito que eles devam ser aplicados para todos. Então, talvez um reforço na parte geral do Código Penal seja mais benéfica para a população e não apenas para essas pessoas que estão sendo acusadas e cometeram crimes tão graves. E nesse caso específico da Débora, como eu já falei também, eu não tive acesso a todas as provas, eu não sei dizer qual foi a efetiva participação dela. Mas eu, claro, que acredito que se a pessoa teve uma participação de menor importância, se ela é beneficiada, ela é beneficiária da circunstância atenuante de ter praticado numa multidão que já está prevista na parte geral do Código Penal, ela tem sim que ter uma pena menor do que aquelas pessoas que foram os financiadores, que foram a alta cúpula que planejou todo esse ato tão lamentável. Olha, eu E queria... Diga, Guga, eu vá. só ia perguntar para o Vá senador adiante. se esse projeto é uma maneira de barrar a intenção dos bolsonaristas, que era a de livrar todo mundo com uma anistia geral e restrita. Inclusive hoje o senhor foi chamado por um deputado bolsonarista raiz, Valadares, de traidor, como se o senhor fizesse parte do grupo dele. Esse projeto do senhor é uma maneira de evitar uma impunidade ao Jair Bolsonaro? É uma maneira de evitar injustiças, porque se eu consigo modular as penas adequadamente, se eu consigo garantir que os processos sejam justos, que sejam bem feitos, eu não tenho problemas na condenação ou não condenação das pessoas. A proposta de anistia que está hoje na mesa, ela não se preocupa com as pessoas, ela se preocupa com narrativa política. Existe pleno conhecimento, plena compreensão dos parlamentares de que uma anistia generalizada vai ser rechaçada pelo Supremo, vai se aplicar algum entendimento de inconstitucionalidade nesse contexto. Então, o que eles estão tentando construir é uma narrativa. Eu, pelo contrário, estou tentando construir soluções. Acho que é uma coisa que tem que ser cuidada com muita atenção. E essa coisa do relator, que era aqui de Sergipe, ele pretende disputar o Senado na próxima eleição e está aproveitando para fazer um ataque. Isso, infelizmente, para esse tipo de perfil de político é natural. Não tem a formação adequada para lidar com isso, não tem estofo para poder entender as consequências do que a gente está colocando aqui na mesa, porque, repito, aí não está tratando de uma pessoa específica. O projeto que a gente apresenta não é voltado para Jair, para Débora ou para o Zazinho. Ele é uma regra geral. Para esse tipo de situações, a gente vai ter que ter esse cuidado todo. E a gente está apresentando dessa forma. Mas até antecipo, eu vou estudar essa sugestão dada pela doutora Nanda, porque também parece boa. A gente está precisando fazer um reforço legislativo na atuação do judiciário, que ao mesmo tempo imponha rigor para a atuação judiciária. O juiz não está ali para ser criativo, para ficar inventando interpretação extensiva a cada momento, porque as circunstâncias são graves, as circunstâncias são diferentes. Não é assim, não. A lei e a Constituição, ela vale para um momento difícil e para um momento fácil. Ela tem limites claros, eles precisam ser observados. Então, acho que a proposta que a gente apresentou é uma proposta de solução para problemas. A proposta de anistia, não. Ela é uma proposta de construção política, de defesa de um ideal político, de candidaturas, de narrativas, e que só quer aumentar a tensão no Brasil. Nesse ponto, a gente tem uma divergência muito clara. Doutora Ananda, doutor senador, obrigado aos dois, muito obrigado. Eu acho que esse debate foi esclarecedor, muito esclarecedor. Muito obrigado aos dois.